programa TV Câmara de hoje, as informações da reunião ordinária que foi realizada pela Câmara Municipal de Ponte Nova no dia 5 de maio, dia em que foram lidos em plenário e encaminhados para análise das comissões permanentes 5 projetos de lei de iniciativa da Prefeitura Municipal. O projeto número 3.356 autoriza a Prefeitura de Ponte Nova a participar do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada Leste-Sul, o CIS-Leste-Sul, e ratifica a subscrição no protocolo de intenções. O número 3.358 autoriza a abertura de crédito adicional no orçamento visando melhorias na Rua Tupi, no bairro de Fátima, Rua Bahia, no Triângulo Novo, e Rua Cristóvão Alvarenga, no bairro Pacheco, conforme convênio com a Secretaria Estadual de Transporte e Obras Públicas. O projeto 3.359 autoriza a abertura de crédito adicional no orçamento para a revitalização da Praça Estrela d'Alva e Rua Armindo Pereira, no bairro São Pedro, e para a pavimentação asfáltica da Rua Tulipas, no bairro Santa Teresa, conforme convênio entre a Prefeitura de Ponte Nova e a Secretaria de Estado de Governo. O número 3.360 autoriza a abertura de crédito adicional no orçamento para a pavimentação da Rua Tupi, no bairro São Pedro, e também conforme convênio com a Secretaria de Estado de Governo. E o projeto de lei número 3.361 autoriza a abertura de crédito adicional no orçamento para recapeamento asfáltico da Rua Tiradentes, no bairro Esplanada, Rua José Galdino Vieira, no Pacheco, Rua Norival José da Silva, no distrito do Pontal, Rua Edson Nogueira Gomes, no bairro Novo Horizonte, e Rua Amauri Rola Sena, no bairro Vale Verde. Apresentado pelo vereador Wellington Neim, foi lido em plenário e encaminhado para avaliação de comissão especial indicada pela mesa diretora o projeto de resolução número 13 de 2014, concedendo diploma de consagração pública ao senhor Adão Pedro Vieira. Em seguida, foi apresentado ao plenário o requerimento de instauração de comissão parlamentar de inquérito para investigar possíveis irregularidades no fornecimento de transporte escolar pelo município. O requerimento, assinado pelos vereadores Valéria Alvarenga, Tony do Badalo, Léo Moreira, Patrícia Castanheira e Wellington Neim, aponta indícios de irregularidades no transporte escolar para crianças residentes nas localidades rurais de Caiana, Quilombo, Chopotó, Apaga Fogo e Buiaé. Continuando a reunião do dia 5 de maio, aconteceu a leitura dos pareceres das comissões permanentes a projetos de lei e de resolução que tramitam na Casa Legislativa, e nas matérias da ordem do dia, o plenário da Câmara aprovou indicação protocolada pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, requerendo do demais informações detalhadas da aplicação de percentual do orçamento da autarquia nos anos de 2012 e 2013 em ações ambientais, como determina a Lei nº 2180 de 1997, que criou o Programa Municipal de Conservação da Água, com o objetivo de proteger e preservar os recursos naturais das bacias hidrográficas sujeitas à exploração para abastecimento público, irrigação ou geração de energia elétrica. A solicitação foi assinada pelos vereadores Anderson Azevedo, Joãozinho Carteiro e Léo Moreira. O vereador Léo Moreira falou sobre o pedido de informações. E em conhecimento dessa lei, que é de número 2180, que em seu artigo 2º determina essa obrigação de investir 0,5% do valor total da receita operacional bruta em ações aí de preservação da bacia hidrográfica do Rio Ipiranga. Então a comissão requer essas informações para que também se torne público e que se veja na efetividade dessa lei junto ao Executivo Municipal. Assistam agora às notícias do município, com informações da Prefeitura Municipal e do demais. Olá! Nos dias 30 de abril e 1º de maio, a Prefeitura de Ponte Nova realizou a Festa do Trabalhador em comemoração ao feriado do Dia do Trabalho. O público marcou presença na festa, que teve início na noite de quarta-feira com o animado show da banda Malai Cia no Centro Histórico.
Já na manhã de 1º de maio, a Prefeitura ofereceu um delicioso café da manhã para aqueles que foram prestigiar a festa de feriado. A Guarda Mirim de Ponte Nova também marcou presença na festa e desfilou pela avenida. Um culto ecumênico com várias lideranças religiosas de Ponte Nova foi celebrado para homenagear os trabalhadores. Lideranças de sindicatos dos trabalhadores de Ponte Nova fizeram um ato cívico também em homenagem aos trabalhadores pontinovenses. Este ano, a Festa do Trabalhador teve como tema 50 anos do golpe militar, lembrar para nunca mais repetir. O momento mais esperado da festa foi a homenagem dedicada ao pontinovense Adriano Fonseca Filho, desaparecido político desde o período do regime militar, implantado no Brasil na década de 1960 até os anos 80. Familiares de Adrianinho estiveram presentes na festa e se emocionaram com as homenagens dedicadas a ele. O artista plástico Ayrton Pirks entregou um quadro com a imagem de Adrianinho ao prefeito Guto Malta. A obra de arte ficará exposta no prédio da Prefeitura de Ponte Nova. E fechando a Festa do Trabalhador 2014, alunos da Escola Municipal Dr. Otávio Soares fizeram uma apresentação de dança especial para os trabalhadores de Ponte Nova. A festa também contou com a participação de estandes dos sindicatos de trabalhadores, das secretarias de Meio Ambiente e Saúde, além de corte de cabelo gratuito, pula-pula, pipoca e algodão doce para a criançada e distribuição de água pelo demais. E neste sábado, 10 de maio, a Prefeitura de Ponte Nova participa da 6ª edição do Dia da Cidadania. O evento será na Praça de Palmeiras, das 8h30 da manhã ao meio-dia. O evento é uma idealização da Prefeitura, Defensoria Pública, Rotary de Ponte Nova e Faculdade Dinâmica. Vários serviços serão oferecidos, como corte de cabelo, aula de pilates, aferição de pressão arterial e glicose, apresentação de grupos artísticos e da Guarda Mirim de Ponte Nova. Participam do evento a Ouvidoria Municipal, o PROCON e as Secretarias de Saúde e Meio Ambiente. Participe! É neste sábado, a partir das 8h30 da manhã. Você sabia? Ponte Nova possui 172 quilômetros de rede de água. Por essa tubulação passam 15 milhões de litros de água fornecidos pelo DEMAIS diariamente. Desse volume, milhares de litros são desperdiçados devido a equipamentos antigos, vazamentos e rompimento da tubulação. O objetivo do DEMAIS é mudar essa realidade construída ao longo de muitos anos. Para isso, é preciso combater a perda de água tratada e melhorar o sistema de distribuição à população. Será necessário consertar vazamentos, setorizar toda a rede de água da cidade e instalar válvulas redutoras para controlar a pressão na tubulação. Todo esse trabalho será desenvolvido por uma empresa de São Paulo, contratada pelo DEMAIS, para elaborar o programa de controle e redução de perdas e eficiência energética. As atividades deste projeto começaram em dezembro do ano passado. Desde então, a empresa realizou estudos para constatar as principais deficiências da cidade e definir quais são os reparos a serem efetuados. No dia 29 de abril, a empresa entregou ao DEMAIS o projeto técnico do programa. E nessa semana, as obras já começaram com a instalação de equipamentos nas proximidades da estação de tratamento de água do departamento. O programa vai melhorar os serviços prestados à população de Ponte Nova, inclusive com a diminuição dos casos de falta d'água. Notícias do Município volta na próxima semana. Fique ligado e até lá! Depois do intervalo, mais informações da Câmara Municipal de Ponte Nova. O programa Câmara Informa vai ao ar de segunda a sexta-feira às 18h55, com reprise às 12h25.
Na quinta-feira, às 18h25, acompanhe também as notícias do Legislativo no programa TV Câmara de Ponte Nova. A reapresentação é na sexta-feira, às 11h55. Fique por dentro dos debates e decisões políticas mais importantes para o nosso município. Câmara Municipal de Ponte Nova. Democracia, transparência, responsabilidade. A Câmara Municipal aprovou o projeto de lei 3.345, autorizando a Prefeitura a conceder subsídio à concessionária de transporte coletivo com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro da concessão com o custeio público da gratuidade e permitindo que a tarifa atual seja mantida pelos próximos 12 meses. Durante a discussão e votação, os vereadores manifestaram suas opiniões sobre o tema. O vereador Antônio Carlos Pracatá disse que a Prefeitura sabe o que está fazendo e se declarou favorável à aprovação do projeto. Que a Prefeitura está repassando à empresa São Jorge no valor de R$ 86.680 mensal, que será repassado à empresa São Jorge, que haja visto não houve aumento das passagens. E o município está arcando com essa despesa aí. A gente só deve ressaltar que é um valor assim, até alto, a gente vê que está sendo repassado à empresa. Mas eu acho que a Prefeitura tem conhecimento do seu caixa, né? Para poder estar repassando esses valores à empresa. Então a gente vota, porque eu acho que eles têm conhecimento daquilo que está fazendo. Então eu sou favorável a esse repasse. A vereadora Patrícia Castanheira discordou da proposta e disse que a responsabilidade de fixar tarifa para a concessionária de serviço público é do Poder Executivo. Devido a ter tomado conhecimento desse edital, um edital de concessão de serviços de transporte coletivo do município de Ponte Nova, firmado em 2005 e que tem validade ainda, né, até 2020, e nesse edital consta alguns itens no qual me fazem discordar desse projeto. De acordo com esse edital de concessão de serviços de transporte coletivo do município de Ponte Nova, não é de responsabilidade da Câmara fixar tarifa para concessionária pública, e sim do Executivo. Então, eu acho que esse projeto vindo para essa casa é uma forma de jogar uma responsabilidade para a Câmara, sendo que essa responsabilidade é do Executivo, colocada em edital. O outro item que eu não concordo é em utilizar uma dotação orçamentária que está previsto para benefícios do asilo, do CRAS, do arquivo público e outras questões, né, outros pontos que, por exemplo, como cabine de ônibus, várias pessoas já me reclamaram. Na Ana Florência mesmo é um local que precisa de uma cabine, que as pessoas ficam debaixo da chuva lá, esperando o ônibus. Então vão pegar esse recurso todo dessas várias melhorias e repassar para a empresa. Também estar encaminhando para a concessionária, que fala a Prefeitura concedente e a empresa concessionária. A Prefeitura deve encaminhar todas as novas demandas do município com antecedência de 90 dias. E aí a concessionária vai provar para a Prefeitura, né, ou que ela pode ou não pode em 10 dias, né, dar essa resposta para a Prefeitura. Se ela pode ou não, se ela está com condições, de acordo com os seus custos, de estar atendendo aquele bairro ou não. Então, assim, mas a Prefeitura, é obrigação da Prefeitura cobrar os bairros, por exemplo, Nova Copacabana, que está sem ônibus até hoje, Conjunto Dalvo Bem Feito, que não tem ônibus à noite, e vários outros bairros, Sumaré e vários outros bairros que não tem ônibus. O vereador Léo Moreira também argumentou contra a aprovação do subsídio para a concessionária do transporte coletivo. O preço da passagem tem dois pilares: a tarifa social
Ou seja, o valor é calculado pelo número de usuários, independente da distância, o preço, ou se o mês vai de Palmeiras à cidade ou de Palmeiras a Três Tiros. Ou seja, esse custo já é dividido entre os usuários. Segundo, o valor é calculado excluindo-se a gratuidade de idosos e deficientes. Ou seja, o custo da passagem é calculado pela equação, custo dividido por pagantes. Isso significa que a classe mais penalizada é quem paga a gratuidade dos idosos deficientes, o que é socialmente injusto. Por quê? Nós já pagamos a questão da tarifa social que existe aqui em nosso município. E eu sou favorável à questão das políticas socialmente justas e sem demagogia e principalmente sem corrupção. Porém, como bem disse a vereadora Patrícia Castanheira, a cláusula 24 desse edital determina que os estudos sejam feitos pelo Demutran. E nessa casa existem várias indicações de vereadores encaminhando a São Jorge pedido para atender alguma localidade, o que não é de competência dela. Ou seja, deveríamos encaminhar isso ao Demutran para que o Demutran fiscalize e tenha execução sobre esse contrato de concessão. O vereador Lula defendeu a aprovação do projeto, com o entendimento que irá favorecer aos mais pobres. Eu acho que nós vivemos numa cidade de salariado, uma cidade, por exemplo, que quem tem um bom salário, quem tem carro, tem moto, isso para ele não faz diferença. Mas para nós, por exemplo, que vivemos numa cidade de salariado, eu acho que 20 centavos, 25 centavos faz uma falta muito grande. Eu não posso deixar, por exemplo, que isso, eu voto a favor, que eu acho que é um projeto para favorecer o povo e o miúdo, é o que anda de ônibus. A vereadora Valéria Alvarenga fez pronunciamento citando a Constituição Federal para justificar o seu voto favorável à aprovação do projeto. A minha opinião, é função do Estado subsidiar e garantir. Porque, baseado no princípio constitucional que nós temos aqui no artigo 1º da Constituição, que fala que o fundamento, o princípio fundamental, o artigo 1º da Constituição, ele é muito claro quando ele diz soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana. Está dentro da Constituição da República, no artigo 1º. Mas valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e, por 5, o pluralismo político. Este é o primeiro artigo da nossa Carta Magna. A carta que dá ao cidadão o direito à sua Constituição. E no próprio artigo 5º da Constituição, meus nobres colegas, diz com muita clareza: devemos tratar os iguais iguais, os desiguais desiguais, para que os desiguais se tornem iguais à medida do possível. O que a Constituição, nossa Constituição, veio nos dizer? Constituição cidadã, voltada aos interesses do povo. Eu não quero saber onde que o prefeito vai tirar o dinheiro, não. Ele que se vire. O vereador Joãozinho Carteiro também votou a favor da concessão do subsídio. Eu já deixei muitas vezes de vir à aula por falta de dinheiro. Várias vezes já vim do Pontal à cidade para estudar por falta de dinheiro. E sei que isso faz muita diferença na vida de uma pessoa humilde, tá? O vereador Anísio Filho disse que o projeto é de grande importância e ele acredita plenamente nas explicações apresentadas pela comissão tarifária, justificando a necessidade da concessão do subsídio. E de mais a mais eu tenho que acreditar, eu tenho que votar a favor desse projeto, uma vez que acredito na comissão tarifária que acompanhou esse projeto e vem acompanhando, não é esse ano, né, Valéria? Já estou acompanhando isso há alguns anos. E hoje nós temos o prazer de ter nessa comissão tarifária um assessor jurídico dessa casa, que é o Tim. O Tim expressou muito corretamente naquele dia que o prefeito chamou para falar sobre esse projeto. A perícia que foi feita, a autenticidade que foi feita, para poder hoje constatar que a empresa de ônibus precisa realmente desse subsídio para não aumentar a passagem. Quer dizer, se a Câmara hoje votar contra um projeto desse, nós estamos jogando o povo em dificuldade. A vereadora Marília Rola também fez ponderações sobre o assunto e declarou seu voto pela aprovação do projeto. Esses 86.680 que serão repassados através da forma de subsídio, que é uma maneira realmente de você equilibrar, né, a economia. O que acontece? Na verdade, isso não é o 100%. Porque nós temos aí, só de aluno, uma média de R$100 mil
que você paga por mês no transporte. Então, quer dizer, se não vai aumentar a passagem em 12,27%, isso aí também não vai aumentar então na tarifa. Então isso aí vai subtrair. Tem também muitos e muitos funcionários que recebem o transporte também, né, da prefeitura. Então, na verdade, desses 86.680, por baixo, você pode trabalhar aí que 15 mil é a economia que a própria prefeitura vai fazer. Então já é um subsídio de 75 mil no máximo, né? Se você fizer a conta baseando no que a prefeitura também gasta, porque ela tem gasto com transporte, tanto para alunos quanto para funcionários. Então, eu acho que realmente você passar uma passagem de 2,20 para 2,47, praticamente, se uma pessoa, só 2 passagens por dia já são R$5. Se analisa uma pessoa que ganha R$724, se ela dá conta de pagar 2 passagens por dia, pesa muito no orçamento. Daqui um ano vai acontecer que ela vai aumentar demais. O futuro a Deus pertence. Daqui um ano, se não for viável, né, vai fazer aí uma média e vai dividir a razão aí, né? Tem que dividir o bolo. O vereador José Mauro Raimundi foi outro que votou a favor do projeto de lei. Quando a prefeitura ela está fazendo esse subsídio, não porque ela é bonzinha, não, boazinha não, é porque ela, dentro dessa aquisição dessas passagens, ela está tendo esse benefício desse desconto. Então, ela está beneficiando o cidadão comum e se beneficiando desse subsídio, que é a maior beneficiária desse subsídio, é a própria prefeitura. E isso, eu fico imaginando, desde quando entrou esse projeto aqui na Câmara, até hoje a São Jorge vinha subsidiando aquele que estava pagando, que estava pagando essa situação. Então, qual que é a pergunta que a gente faz, né? O que é justo? Aqueles que usam lotação pagar ou toda a comunidade pagar nessa, absorvendo todo esse custo? Então, eu acho mais justo que toda a comunidade que absorvendo, pagando, participando desse subsídio do que só aquele número de pessoas que usa que está pagando. O vereador Anderson Azevedo disse ser 100% a favor do projeto, por atender principalmente aos mais pobres. Eu também acredito que votar contra esse projeto seria votar contra o pequeno, o humilde, porque em várias vezes já testemunhei dentro da minha comunidade pessoas precisando de 20 centavos, de 30 centavos, 50 centavos, porque está atrasado para ir para o trabalho, procurando, me empresta 50 centavos para inteirar a passagem de ônibus. Então, 20 centavos, às vezes para a gente que tem carro, que aqui todos os vereadores aqui têm carro, outros têm motos e tal, às vezes 20 centavos num dia, às vezes não vai fazer uma diferença, mas quando aqui no decorrer do final do mês faz uma diferença muito grande para uma família humilde, uma família pobre que vive aí, muitas vezes vive de ajudas de pessoas. E sou 100% a favor desse projeto, porque muitas vezes foi questionado nessa casa de que o governo do PT é um governo que geralmente olha muito pelo social. Então, quer dizer, eu acredito que é uma forma que a administração, que o prefeito procurou de estar levando esse social, porque se aumentar a passagem de ônibus, só vai atingir realmente o pequeno, que realmente necessita, que tem um salário bem reduzido. Então, uma forma que o prefeito procurou de estar levando esse social, de estar fazendo o social, e eu tenho que defender esse projeto de unhas e dentes. O vereador Tony do Badalo justificou seu voto contra a aprovação do projeto de lei. Este projeto, ele é político, social e técnico. A Patrícia discutiu dentro da técnica, o que está escrito, que não foi eu que escrevi, nenhum de vocês. E foi escrito por prefeito e por acordo com empresário. Então está de parabéns a sua discussão, você trabalhou dentro da técnica, você trabalhou corretamente. O prefeito trabalha politicamente e os vereadores trabalham socialmente. Então nós temos que respeitar
cada opinião distribuída nesta casa. É responsabilidade do governo transportar o aluno, é de responsabilidade a criança que está indo para a escola, é de responsabilidade do governo o cidadão idoso, é de responsabilidade do governo o deficiente. Eu entendo perfeitamente que é de responsabilidade do governo, uma vez que eles não têm condições de buscar mais valores para a renda do seu dia a dia, do seu salário. Agora, os senhores vereadores talvez não saibam, mas o vereador Zé Mauro sabe, porque ele é contabilista e sabe dos altos aumentos do governo que vem para os empresários, das empresas que repassa para o consumidor. E aí vai uma série de aumentos absurdos, a gasolina, o pão, o arroz, o feijão, a carne, etc, etc. Todos vocês estão vendo essa alteração de preço aí, que é um absurdo. Agora, veja bem, vocês já viram alguma empresa andar sem crescer, sem aumentar preço, sem ter preço para cobrir as despesas? Porque ela tem despesas são alteradas, o salário é alterado. A vereadora Patrícia Castanheira retomou a palavra para dizer que não defendeu o aumento da passagem. Eu me posicionei de acordo com o que está escrito no edital da concessão. É bom lembrar que são 86 mil mensais, quase 1 milhão por ano que a prefeitura estará repassando a São Jorge. É um dinheiro que ano que vem, aí, nos próximos anos, a prefeitura vai ter que gastar com a UPA, que está sendo construída. Eu acho que esse projeto, Valéria, eu sei que a dotação orçamentária tem que passar nessa casa, eu sei, mas a forma, o que eu disse é que eu não concordo com esse projeto, que jogar uma responsabilidade para a Câmara que nunca aconteceu isso antes. E outra coisa, está trocando 6 por meia dúzia, porque eu sou a favor das pessoas, não tem uma pessoa nessa casa aqui que é mais a favor do que o necessitado, do que a pessoa carente, do que eu, que rodo todos os bairros. O Anderson mora lá no bairro Novo Horizonte, mas eu rodo aquilo tudo lá também, rodo a comunidade rural. Eu sei muito bem o que é 20 centavos para essas comunidades, sei muito bem, mas o que está acontecendo nesse projeto, o que está acontecendo é o seguinte, eu tenho como vereadora que analisar o que está escrito, o que veio de justificativa que a prefeitura está pagando uma coisa que é obrigação, que é gratuidade. Então, eu estou trocando 6 por meia dúzia. E outra coisa que eu quero dizer para os senhores, respeitando a opinião de todos, que o transporte, a pessoa carente precisa sim do transporte coletivo, mas a pessoa carente também precisa de ser bem atendida no asilo, precisa de ser bem atendida no CRAS, precisa de ficar embaixo de um abrigo de ônibus decente para poder chegar no local, não chegar no serviço toda molhada. Então, o que o governo municipal está fazendo é trocando 6 por meia dúzia nesse projeto. Por isso que eu sou contra esse projeto. Concluindo a votação, o projeto foi aprovado pelo plenário da Câmara com o voto contrário dos vereadores Patrícia Castanheira, Léo Moreira e Tony do Badalo. Na mesma reunião, os vereadores aprovaram à unanimidade mais 2 projetos de lei. O projeto 3.350 autoriza a Prefeitura a incluir fontes de recursos através de crédito adicional no orçamento para adequar-se às normas de contabilidade aplicada ao setor público e atender às exigências do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios. E o projeto 3.339, revogando a lei municipal que autorizou a doação diária do município no bairro São Geraldo para o Fundo de Arrendamento Residencial do programa Minha Casa Minha Vida. O projeto atualiza a autorização de doação do terreno para a construção de até 32 apartamentos e de um centro comunitário. Os textos completos de todas as matérias que tramitam no Legislativo de Ponte Nova, as leis municipais, as prestações de contas da Câmara, as pautas e gravações das reuniões estão disponíveis na internet, onde os interessados podem também ouvir ao vivo as reuniões plenárias toda segunda e quinta-feira a partir das 19 horas e as reuniões das comissões permanentes em dias e horários previamente divulgados. Acesse www.pontenova.mg.leg.br e fique sabendo de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Ponte Nova. Chegamos ao final do nosso programa TV Câmara de hoje. Muito obrigado por nos assistir.
Na próxima semana estaremos de volta contando com a sua audiência. Até lá!